Vamos embora. Bom, bem-vindos, boa tarde para quem nos assiste agora, quem vai nos assistir depois, bom dia, boa tarde ou boa noite. Na próxima hora, a gente vai prestar contas sobre o programa de certificação de energia renovável, né? O que aconteceu no ano de 2021 e o que vai acontecer, o que a gente acha que vai acontecer em 2022. Estão comigo nesse seminário a Thalita Porto, que é vice-presidente do Conselho de Administração da CCE, a Elbia Ganum, presidente executiva da Beólica, e o Ricardo Pigato, que é presidente do Conselho de Administração da Abrajal. Bom, o nosso programa segue firme e forte aí com os nossos fundadores, né, a Beólica e a Abrajel, com os nossos apoiadores, a CCE, a Abrem, a Biogás, a Bracel, e agora a gente, nesse ano, nós tivemos a adesão muito importante de uma das primeiras entidades que também congrega, ou congrega na maior parte, os consumidores, que é a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG, né? Espero que com essa adesão da FIENG a gente consiga também a adesão de outras organizações também de consumidores. Então, vamos lá. Começando aí com a Elbia. Elbia, valeu, obrigado aí pela participação. Para começar, o pessoal pergunta, quantas usinas estão aptas a ter RECs, a emitir RECs no Brasil? A resposta é com você. Bom, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com o Pigato, com a Thalita e com você, Fernando, fazendo este balanço dos RECs e dos ARECs este ano. Você sabe, hoje está fazendo um mês que eu voltei da COP, né? E ali na COP eu ficava o tempo todo me lembrando de você, me lembrando dos nossos certificados e vendo o quanto foi importante o desenvolvimento desse projeto, o quanto ele está crescendo e principalmente o quanto ele vai crescer. Então, eu fico muito feliz por esse nosso projeto, né, de todos nós e pelos progressos que estamos tendo. Bom, neste ano nós estamos com 258 projetos, né? E sendo que deles 137 são de eólicas. A gente tem também PCHs, tem solar, tem biomassa, e então a gente está, e veja que esse número ele é um número bastante superior ao número de 2020, então isso nos traz bastante alegria de ver a adesão e o engajamento do setor de geração de renováveis nos nossos IRECs. Muito bom. E aí, ó, a gente está, em relação a 2019, ó, nós mais que dobramos, né, a quantidade de empresas, e depois nós vamos ver onde que o Brasil está colocado, né, qual a nossa posição relativa aí em termos do mundo. Mas isso vamos deixar um pouquinho mais para frente. Legal. Próximo slide que nós temos aqui é relativo ao número de empresas. Então, Thalita, obrigado aí pela participação. Parece que o programa de IRECs tem grande adesão de empresas, né? O slide anterior eram usinas, né? Agora aqui são as empresas. Então, a gente vê aí que várias empresas têm mais de uma usina. Então, o programa tem bastante adesão. Quantas empresas entraram no programa esse ano? Será que isso também é um movimento, reflete o movimento do crescimento do Mercado Livre? Bom, primeiro, Fernando, obrigada. Obrigada pela pergunta, obrigada pelo convite para a CCE. É um prazer estar aqui com dois amigos, a Elbia e o Pigato são dois amigos do setor. E, bom, falando um pouquinho aí objetivamente da sua pergunta, o Mercado Livre ele tem tido assim, um crescimento constante, consolidado, e desde 2016, né, a gente tem visto que a média tem se mantido subindo constantemente. Inicialmente, a percepção era uma procura aí por uma economia nos seus custos com energia e flexibilidade também nos contratos, né, claro, em relação ao mercado cativo. Hoje não. Hoje, o que nós podemos perceber é que esse processo de migração ele tem um fator adicional que é muito importante, né? Que muitas empresas estão considerando essa possibilidade de contratação de energias provenientes de fonte limpa
para agregar valor ao seu produto. E isso é um diferencial. Então, essa combinação da economia com o meio ambiente tem sido um potencializador do mercado. E aqui, considerando aqui essa janela de tempo que você está mostrando nesse slide, né, os últimos 3 anos, nós tivemos aí, na CCE, um crescimento de 64% no número de agentes consumidores no Mercado Livre. Lá em 2019, nós tínhamos cerca de 5.900 consumidores, né, no ambiente livre. E agora, em outubro, a gente atingiu aí 9.700 agentes consumidores. Então, foi um crescimento, essa elevação aí no Mercado Livre, ele deu muita representatividade, inclusive ao consumo da energia. Então, o Mercado Livre saltou em 2019 de 30% para 34% da energia total consumida no sistema interligado. Então, foi um salto muito grande, muito representativo. E a autoprodução também, né, Fernando? Que eu acho que é uma alternativa que tem crescido muito forte no mercado, traz essa questão da gestão mais controlada da energia, com um atributo ambiental vinculado. Então, nós temos visto que esse mercado está crescendo no Brasil. Notícias recentes, inclusive, a gente tem acompanhado aí, demonstram essa procura das empresas, principalmente aí dos grandes consumidores, pela busca dessa autossuficiência energética. Então, por meio dessa autoprodução, que eu acho que é autoprodução por equiparação, o nome, né, que o consumidor busca a participação numa SPE, né, desses projetos que são de fontes alternativas, ele procura que esse formato da autoprodução para que seja cada vez mais renovável e impacto positivo no seu produto. Eu lembro que essa questão de autoprodução foi algo que a gente brigou bastante lá no IREC, porque a estrutura do programa de RECs no mundo inteiro é assim, um registrante, que é o dono da usina, uma comercializadora de energia e o cliente final. Então, o programa de REC está montado nessa lógica, né? Registrante, participante e consumidor final. Então, aquelas empresas que investiam em autoprodução, e o objetivo delas não era comercializar energia, mas era garantir o seu próprio suprimento de produção, sendo acionista numa SCPE, por exemplo, ela tinha um processo burocrático, porque ela tinha que se enquadrar nas regras do padrão internacional. E aí foi um trabalho de 2 anos que eu tive lá, junto ao pessoal do IREC Standard, explicando para eles, não, no Brasil tem algo diferente, que é a figura do autoprodutor. E nós criamos a figura do REC de autoconsumo. Ou seja, se a empresa ela prova que é acionista numa unidade, majoritária numa unidade de geração de energia, ela pode aposentar os RECs no nome dela, sem necessariamente passar pelo fluxo mais burocrático e mais custoso. Então, a gente conseguiu fazer um jeito, eu não sei se isso ocorre em outros lugares do mundo, foi uma norma que foi criada no Brasil, mas está disponível para todo mundo, mas foi nossa iniciativa, né? Muito bem. Eu coloco aqui, também olhando o que aconteceu em 2021, os logos de todas as empresas envolvidas aí. Então, nós temos aí geradoras, nós temos comercializadoras de energia, bastante gente agora do setor de bioenergia. Então, a gente tem lá em cima, por exemplo, São Martinho, Térios, ou seja, biogás também, nós certificamos a primeira planta de geração de energia elétrica que tem como insumo o biogás, que é uma planta da Raízen, e nós temos também a participação das empresas estatais, né? Nós temos aí a Chesf, temos aí o Grupo Eletrobras entrando, a própria CEMIG entrando também no programa. Então, isso é um sintoma, assim, os grandes players da área de energia estão fazendo comercialização de RECs atualmente. Agora, vamos falar sobre a quantidade de RECs emitidos. Tá? Nós, em 2015, fizemos a emissão de 13.000 RECs. Eu nem coloquei aí 2014, que foi a primeira transação, que foram 244 RECs.
que foi para uma agência de um banco que queria a certificação verde. E no ano passado, nós fechamos com 4 milhões. E eu lembro que no workshop que nós fizemos em agosto, eu pedi uma estimativa para vocês. E dentre as estimativas, uma estimativa que a Elbia colocou foi o seguinte: não, nós vamos dobrar esse ano, para 2022 dobrar de novo, né? Então, olha, conseguimos dobrar esse ano, mas tem uma notícia um pouquinho melhor aí. O número de hoje foi 9 milhões. A gente acabou de passar 9 milhões de RECs no dia de hoje. Não vamos chegar a 10 até o final do ano, mas vai chegar próximo a 10 milhões de RECs emitidos no mundo, né? No Brasil, né? Aqui no Brasil, e aí tem a nossa posição no mundo. Então, para comentar nossa posição no mundo, eu vou... não, só um momento agora. Antes de falar da posição do mundo, tem aqui o REC Brasil. E aí eu gostaria de chamar aqui a Elbia para falar sobre isso, que a gente tem os RECs sustentáveis, que são os RECs com o REC Brasil. A Elbia, como falou, esteve agora em Glasgow, né? Voltou há um mês de Glasgow, falando sobre lá um dos temas ESG. O que aconteceu com o REC Brasil esse ano, Elbia? O que a gente pode dizer essa relação com ESG? Sim, bom, o que nós percebemos, eu ontem participei de um evento interessante sobre transição energética e hoje mais cedo também, a gente percebeu que a partir de 2020, principalmente, a velocidade da pauta ESG se tornou muito maior. E isso se refletiu na busca dos contratos de energias renováveis, das energias que estão aqui que são elegíveis aos RECs e os I-RECs. Então, o que aconteceu? Quando eu comentei com vocês que estava lá na COP e me lembrando o tempo todo, né, dos nossos certificados, eu percebi que nos últimos 2 anos, e nesta COP em particular, o papel do setor privado se ampliou. Então, do setor financeiro, dos investidores, das empresas, dos setores, dos principais setores produtivos da economia, das empresas produtoras de commodities. Então, a gente percebeu esse movimento muito forte, um movimento muito forte dos nossos contratos de energia eólica no mercado livre. Vamos lembrar que 75% do que contratamos em 18, 19 e 20 até 100%, porque não tivemos leilão no regulado, vieram dos contratos livres, e isso se deve justamente a essa busca pelo ativo ESG, e a eólica, ela tem essa natureza, por definição é um ESG, tal como a biomassa, tal como a PCH, e a solar. Então, a gente vai perceber esse movimento ainda maior. Eu me lembro da história do dobro e depois a gente dobra, Fernando, e aqui a gente está com esse número de 24 para 2021, então, um crescimento muito grande em relação a 2020, e com toda certeza a gente vai dobrar esse número em 2022, e depois que a gente dobrar, a gente vai dobrando mais os números, e a tendência de crescimento exponencial dessa certificação dos nossos RECs. O que eu teria de comentário a fazer aqui é que tem algumas empresas consumidoras de energia que querem energia renovável. Ok, renovável, elas buscam qualquer energia renovável. Agora, tem outras que estão num outro patamar. Quer dizer, eu quero que, além da energia ser renovável, eu quero ver os impactos, né? E aqui eu tenho uma figura dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é onde está ancorado o nosso programa de sustentabilidade dos RECs. Então, algumas empresas, elas querem, além de energia renovável, com aspectos de sustentabilidade. E aí que entra o REC Brasil. A gente tem parques eólicos, a gente tem PCHs dentro do REC Brasil, e temos também, recentemente entrou um empreendimento de geração centralizada solar, também no REC Brasil, onde foram destacados, por exemplo, os aspectos de emprego, os empregos locais, tanto na fase de instalação quanto na fase de operação. Agora, eu gostaria de chamar o Pigato para
comentar em cima desse aumento da quantidade de emissões de RECs, tá? Como que o setor de PCH se enquadra aí? O que você enxerga nesse aumento, nesse dobrar a meta que nós conseguimos atingir nesse ano, Pigato? Obrigado pela participação. Obrigado, Fernando, obrigado. Prazer estar aqui com a Elba e a Thalita, também grandes amigas. Eu nem ia fazer comentário do tempo que a gente convive, tá certo? Porque, no meu caso, já está estampado, no delas não, tá certo? Então, mas muito bom estar aqui, muito bom estar nesse evento, e quando a gente, é melhor ainda que quando a gente olha para o passado, esse presente, a gente vê quanto evoluiu, e principalmente o quanto mais nós vamos evoluir. Talvez não consigamos essa curva exponencial que está apresentada aí, mas, sem dúvida, ela é sempre crescente. Eu acho que, à medida que muito boa participação da Elbia lá na COP26, e em que, presenciando isso e nos trazendo esse reporte, tá? Porque não tem mais jeito. Eu acho que o processo de descarbonização, o processo de renovável, o crescimento das fontes renováveis é inexorável, não tem mais jeito. E cada vez mais as empresas, vejo que o crescimento para 75 grupos empresariais já agora em 2021, 24 RECs emitidos no Brasil, né? Isso demonstra cada vez mais a certeza de que as empresas vão investir nisso, porque traz seus benefícios no seu marketing, mas também traz o seu benefício interno e naquela lista de atividades de sustentabilidade que tu colocaste ali, Fernando. Então, eu acho que é muito bom. Uma das metas das PCHs, fizemos a nossa assembleia agora dia 8 de dezembro, né? A nossa assembleia de final de ano, a nossa assembleia geral ordinária, e nessa assembleia, uma das nossas metas de PCHs é, sem dúvida, aumentar o número de empreendimentos, de geradores certificados junto a vocês, né? Porque essa importância, nós demoramos um pouco para demonstrar esta importância para os geradores, mas hoje, sem dúvida, isso já caiu de maduro. Nós temos mudanças de legislação que estão vindo aí agora, 19, 17 passou recentemente lá na Câmara, né? Tivemos uma lei, a 14.182, que vai dar um mercado muito grande para as PCHs, assim esperamos, trabalhamos forte para isso, né? Tudo isso é um grande mercado para os certificados que virão a ser emitidos, e as PCHs me dá um pouquinho de inveja dos números da Elbia, tá certo? Tá? Nós provavelmente não cheguemos muito perto, até pelas características da eólica, mas que nós vamos nos esforçar nos próximos anos, não tenha dúvida disso. Muito obrigado. Muito bom. Sempre lembrando que a gente tem o bloquinho de perguntas e respostas, né? A nossa audiência, se quiser, tiver alguma dúvida, pode fazer as perguntas, a gente vai triando, 100% vão ser respondidas, talvez não durante o evento, mas depois do evento também. E uma pergunta que apareceu aqui é para detalhar a questão do autoconsumo. Como é que faz esse negócio do autoconsumo, né? É razoavelmente simples, quer dizer, nós checamos a documentação da empresa para ver se ela é sócia do empreendimento de geração de energia, e a regra é que ela tem que ser majoritária na sociedade. Se a empresa, essa é a regra mundial, se a empresa demonstra que é majoritária, por exemplo, numa PCH ou num parque eólico, ela pode fazer o processo de aposentadoria dos RECs no seu próprio nome. Então, isso é um procedimento um pouco mais simples. E algumas taxas que se aplicam nas transações normais acabam não se aplicando no caso de autoconsumo, né? Então, assim que funciona o processo de autoconsumo. Vamos voltar aqui. Perfeito. Vamos falar do que o Brasil no mundo. Esse é um slide novo, a gente não apresentou ele nas últimas apresentações, e aqui vamos detalhar como que nós estamos aqui em relação aos outros países, né? Em termos de emissões de RECs, em 2020 nós fomos o segundo colocado, o primeiro colocado foi a China,
com 12 milhões de RECs. Nós emitimos lá aquele número que já apareceu de 4 milhões de RECs em 2020, e depois veio Índia, Colômbia e México. Já nesse ano de 2021, a China aumentou de 12 para 20, nós dobramos de 4 para 8, já estamos em 9. O terceiro colocado aí são os Emirados Árabes Unidos, com cerca de 7 milhões de IRECs. Aí eu fui dar uma olhadinha lá para ver a razão disso, onde está tanta energia assim. E aí nós vimos lá que existe uma usina nuclear certificada dentro dos Emirados Árabes Unidos, que ela é uma grande fornecedora. E para o IREC não coloca juízo de valor sobre a energia, se é renovável ou não, se é limpa ou não, se é mais limpa ou menos limpa. Então, foi admitido aí nos Emirados Árabes Unidos esse valor, grande parte dele vem de grandes parques solares, mas também tem uma central nuclear grande. Depois vem a Turquia, e em seguida vem a Colômbia. Então, a gente tem se mantido aí com o segundo lugar em termos de emissões de IREC no mundo, ou seja, de transações. Então, são 8 milhões de megawatt-horas transacionados para consumidores de energia. Em termos de quantidade de usinas registradas no mundo, nós somos aqui os primeiros, com 258 usinas, tá? Depois vem a Turquia, e depois vem a China, Índia e Tailândia. Nós temos uma particularidade aqui, que em função até da lei anterior lá, que falava sobre energia incentivada, existe uma limitação de 30 mega para poder usufruir desse benefício. Então, nós temos vários parques, por exemplo, eólicos grandes, que são subdivididos em SPEs de 30 mega. Então, cada SPE conta nessas 258. Se a gente for olhar em termos de megawatt, ou seja, de potência apta a gerar RECs, o Brasil é o primeiro, com cerca de 20 mil megawatt-hora, depois vem a China com 13 mil. Aí eu fui entrar nesse número de 19 mil, nós temos grandes hidrelétricas que estão aptas a gerar RECs. Então, temos várias hidrelétricas de mais de 1.000 megawatt que estão registradas para emitir RECs e vêm emitindo RECs aqui no Brasil. Então, aí a nossa capacidade em megawatt-hora aptos a gerar os certificados de energia renovável. Pigato, o que você teria a comentar sobre isso? Surpreendem esses números? O que você acha da posição do Brasil no mundo em relação aos RECs? Sempre lembrando que não tem aqui estatística de Estados Unidos e Europa, porque eles têm sistemas próprios de garantias de origem de energia, que seguem os princípios do IREC, mas são sistemas regulados próprios. Então, aqui nós temos só os países fora Estados Unidos, América do Norte, né? Fora Estados Unidos e Canadá, e Europa. Os demais países é nesse time que a gente está jogando. Pigato. Olha, Fernando, eu acredito não, tenho certeza de que o Brasil tem um potencial muito maior do que esse, né? Certamente a gente pode ultrapassar, não digo ultrapassar a China, porque é impossível em alguns casos, mas tu veja que em potência a gente ultrapassa a eles em alguns casos. E aqui por uma característica que eu até subliminarmente comentei antes, por causa das eólicas, a questão de subdivisão em 30 megas, os números em termos de quantidade de projetos fica maior. Mas eu não tenho dúvida que o Brasil pode superar em muito no aspecto de potência de novos projetos renováveis. Grandes países como o Canadá, a parte da China também, geram muito renovável, mas o Brasil, sem dúvida, pode despontar e pode, sem dúvida, cobrir um espaço muito maior que esse que tem hoje. E as PCHs, sem dúvida, a gente espera que nesses próximos 4 anos a gente aumente alguma coisa em torno de 300 a 400 PCHs que venham e que esperamos que todas elas se acreditem, se capacitem junto para a emissão dos RECs. Maravilha. A gente tem algumas perguntas aqui.
e aí eu gostaria de até colocar em debate para vocês. O Arthur pergunta aqui, quais são os próximos passos para o Brasil ter seu próprio sistema, assim como tem Estados Unidos e Europa? Ou seja, existe perspectiva de curto, médio ou longo prazo de que o Brasil tenha metas, exigências de geração e de consumo de renováveis? O que vocês acham disso? O que vocês têm conversado com o governo, o que vocês têm conversado com os players? Vamos começar com a Elbia, em seguida a Thalita, depois o Pigato. Eu só vou pedir desculpas porque está tendo uma reforma aqui, acho que vai ter um ruído aí para vocês. Eu responderia a partir do último ponto que ele colocou, que é o seguinte: existem metas de geração de renováveis no Brasil? Não, não existem metas. Até porque a nossa matriz elétrica e energética é altamente renovável. Hoje eu vi os dados da EPE, estive com o Thiago Barral esta manhã. Nós vamos chegar em 2030 com a matriz 86% renovável, a matriz elétrica, e a energética nós vamos ultrapassar de 50%. Então, o Brasil está razoavelmente numa posição bem cômoda com relação a isso. Agora, com relação ao próprio sistema que ele está perguntando, eu tenho a impressão que ele está falando de forma mais ampla até do próprio mercado de carbono, porque o próprio sistema a gente tem, é o REC, né? A gente tem o REC, e a partir da construção do REC, nós fizemos os convênios e creditações e temos o IREC, porque o nosso REC foi tão bom que a gente conseguiu entrar no IREC. Agora, se é sobre a certificação de carbono como um todo, também notícias fresquinhas lá da EPE, que eles estão fazendo um estudo, um trabalho para a implementação do mercado de carbono. Esse assunto também foi discutido no Legislativo, inclusive havia o interesse do relator de aprovar antes da COP, mas isso não foi possível. Mas ano que vem a gente uma das principais pautas do país e é uma pauta também da Beólica, porque o mercado de carbono nos interessa muito. Vamos lá, Thalita. Bom, eu acho que eu vou muito em linha aí com o que a Elbia antecipou, porque eu acho que ele está falando mais do mercado de carbono como um todo, né? E a gente tem que olhar que essa evolução das iniciativas para a implementação dos mecanismos de precificação são muito recentes aqui no Brasil, né? Nós começamos lá em 2014 com a iniciativa lá de estudar e apoiar a adoção lá de instrumentos, mas a gente foi em 2019, que eu acho que com a medida provisória 998, né, que traz aí para o Poder Executivo a definição, né, a atribuição de definir diretrizes para implantar no setor elétrico os mecanismos para consideração dos benefícios ambientais relacionados à baixa emissão, é que eu acho que teve uma acelerada nesse processo, que nem vocês falaram, e agora eu acho que, tanto que está muito vertiginoso, né? Saiu a lei em 2021, a 14.120, enfim, temos aí tido vários workshops com a EPE, então eu acho que, efetivamente, daqueles estudos iniciais de 2014, 2015, agora em 2019, 2020, que está se efetivamente concretizando essa parte de iniciativas da regulamentação para a implementação. E eu acho que agora a tendência é deslanchar, Fernando. Gato. Eu acho, em resposta a ele também, uma manifestação mais ampla, eu acho que esse mercado ele demorou um pouco para se consolidar. Eu acho que é natural, né? Eu acho que pelo gráfico se vê perfeitamente isso, né? Agora nós estamos num mercado já consolidado, reconhecido e necessário. Eu acho que daqui para frente vem os aperfeiçoamentos, né? Que vem as melhorias, vem os ajustes. Já começamos a entrar num momento de ajustes finos, de sintonia fina e de agregação de novos valores nesse mercado. Então, eu acho que é isso que nós vamos começar a entrar. As respostas, as perguntas que ele fez, nós certamente, à medida que o tempo vai passando, nós vamos respondendo, as respostas serão dadas pelo mercado e pelo aperfeiçoamento
desse modelo todo que está sendo, que já foi criado, mas que está se implantando cada vez mais. Tá. O que eu tenho a colocar aqui é que, no Brasil, qualquer empresa que consome energia e não se preocupa com a sua fonte de energia, ela coloca na sua pegada de carbono, hoje, no ano de 2021, algo como 120 quilos de CO2 por megawatt-hora consumido. Esse é um número que é a média das emissões do sistema elétrico brasileiro em 2021. Esse número já chegou a ser a metade. O ano de 2021 está sendo um ano atípico por causa da falta de chuvas, as térmicas ligadas desde muito cedo. Então, apesar disso, isso representa uma pegada de carbono da ordem de 120 quilos. Se a gente for comparar com os países europeus, por exemplo, lá a pegada de carbono é por volta de 400, 500 quilos de CO2 por megawatt-hora consumido. Então, nossa matriz já é limpa, por si. Porém, as empresas que adquirem garantia de origem, elas conseguem zerar esse número, as garantias de origem de renováveis. Então, ao invés de pregar no seu produto, né, 120 quilos de CO2 por megawatt-hora, elas conseguem colocar zero, tendo os RECs. Então, na verdade, o setor elétrico brasileiro é um grande fornecedor de baixo carbono para as empresas consumidoras, para os produtos brasileiros. E isso já é baixo na média, e pode ser zero se tiver o sistema de garantias de origem, né? Então, esse é o conceito, né, que existe dos RECs. Tá? Vamos agora falar sobre o que foi feito dentro do programa e o que nós pretendemos fazer. Tá? E aí eu vou fazer algumas provocações aqui também, principalmente para a Thalita. Então, no comecinho, até 2020, nós lançamos o novo REC Brasil, que é o REC sustentável, que é o REC com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em 2020, nós colocamos no ar o sistema de emissão de RECs, o sistema automatizado, que usa os dados da CCE. No meio de 2020, implantamos o blockchain nesse sistema. No final do ano passado, lançamos um novo sistema, mais atualizado ainda, e agora, em 2021, fizemos a nova fase do sistema, onde ele está totalmente integrado ao sistema internacional, e temos uma novidade aqui, que foi anunciada em agosto, e ontem eu recebi a notícia que o I-REC já tem uma subsidiária no Brasil. Nós montamos a subsidiária do I-REC no Brasil, já tem um CNPJ, consegui saber que foi aberto o CNPJ ontem. Então, a partir de janeiro, a gente vai poder fazer todo o processo de pagamento, transação dos RECs dentro do Brasil, sem ter aquelas taxas de impostos devido ao pagamento no exterior. Isso também é devido em função da posição relativa do Brasil em relação ao mundo, né? A gente é o segundo maior emissor de RECs, então o I-REC Standard colocou uma subsidiária aqui no Brasil. Agora, o processo de emissão de RECs, ele ainda é muito trabalhoso. O meu sonho, e aí eu gostaria de falar com a Thalita sobre isso, Thalita, seria o seguinte: a partir do momento que o contrato está registrado lá na CCE, e as partes decidirem que querem não só a energia, mas também a garantia da origem da energia, ou seja, que dentro do contrato tem também o I-REC, o meu sonho é que os RECs fossem emitidos automaticamente do gerador para o consumidor, sem ter que passar por um processo manual de emissão. E, para isso, a gente teria que nos integrar um pouco mais, né? E eu gostaria de ter a CCE também bem mais próxima no processo de RECs aqui no Brasil. O que você acha disso, Thalita? É uma ideia muito louca ou você acha que é factível? Vamos conversar, Fernando. Eu acho que a gente tem que internalizar a ideia, né? E ver o que a gente poderia fazer para aprimorar, porque eu acho que a CCE está sempre aí considerando que
Essas iniciativas são todas para ampliar a nossa posição como país, né, como protagonista na transição energética. A gente faremos todo o esforço necessário para a gente poder dar o melhor para isso acontecer, né, que é um propósito ambiental. Então, vamos conversar. Maravilha, tá joia. Bom, o que nós vamos ter em 2022? Tá? Então, uma febre no mundo, o tal do REC com marcação horária. O que é o REC com marcação horária, né? Hoje, como é que funciona o REC, né? A empresa consumiu no ano, por exemplo, 100 mil megawatt-hora, ela vai ao mercado comprar 100 mil RECs daquele ano. Não necessariamente pareado mês a mês. Algumas empresas fazem uma granularidade maior, que é o quê? Não, nesse mês eu consumi 5 mil megawatt-hora, então eu vou consumir 5 mil RECs daquele mês. O que algumas empresas estão fazendo é o REC por marcação horária, ou seja, no ano, do meio-dia a 1 da tarde, eu consumi, por exemplo, 5 mil megawatt-hora. Então, ele vai buscar RECs gerados naquele horário. E, no limite, tem algumas empresas que estão pareando o consumo real, ou seja, no dia 23 de novembro de 2021, das 11 ao meio-dia, eu consumi 1,5 megawatt-hora. Então, eu quero um REC especificamente desse dia e desse horário. Então, isso já está acontecendo em caráter piloto nos Estados Unidos, na Europa. Está acontecendo um projeto no Chile, feito pelo I-REC Standard, junto com o Google. E nós vamos fazer também um projeto aqui no Brasil. Agora, para viabilizar isso, a gente precisa da geração também com marcação horária. Então, no nosso sistema, nós montamos uma API que está diretamente ligada aos dados de medição das usinas. Então, isso vai fazer com que a gente consiga captar os dados de uma forma direta. Outra melhoria prevista para o ano que vem é nós termos o SISREC, o Sistema de Emissão de RECs, inteiramente no .br, inteiramente no Brasil. Então, hoje, a emissão é feita no sistema brasileiro e a aposentadoria é feita no sistema internacional. Então, nós vamos fazer o processo inteiro dentro do Brasil, porém, a base de registro é mundial. Então, o nosso sistema vai sensibilizar a base de registro, que é mundial, onde estão os RECs da China, os RECs da Rússia, da Turquia, etc. E, como eu já falei para vocês, a subsidiária I-REC no Brasil, que o CNPJ saiu exatamente ontem. Então, vamos aqui para algumas perguntas a mais aqui. Vamos ver aqui. No Brasil, quais formas de certificação equivalentes ao I-REC podem influenciar negativamente a curva de emissão nos próximos anos? Exato, esse é um ponto. Isso acontece no mundo inteiro. O que é? Existe o sistema, que é um sistema reconhecido dentro do protocolo do GHG, que é o sistema do I-REC. Tá? Agora, esse sistema é um sistema que usa a base mundial. Algumas empresas vêm lançando RECs próprios. Tá? E a pergunta é, o quanto isso pode atrapalhar? Então, eu vou comentar para vocês da experiência internacional que esses sistemas eles não têm tido grandes problemas em relação ao I-REC. Por quê? Porque o I-REC ele tem toda uma governança. Então, por exemplo, o Instituto Totum é o certificador. Então, nós somos proibidos de fazer a comercialização do ativo. Então, essa governança garante uma série de pontos de independência, de controle sobre controle, de tal forma que o processo seja mais confiável. Ou seja, o que é a confiabilidade? É você não vender o mesmo megawatt-hora para duas empresas diferentes. Então, o mercado reconhece valor no I-REC. Esses outros sistemas, onde as próprias empresas tendem a fazer as próprias emissões de REC, às vezes carecem desse requisito.
Se o consumidor ficar satisfeito com isso, não houver problema, ok. Mas isso tende a ser um mercado muito pequenininho. O mercado mainstream tem sido o padrão usado no Brasil tem sido o sistema I-REC. Elbia, Thalita ou Ricardo, algum comentário sobre isso? Assim, as empresas fazendo um sistema à parte de rastreamento de energia? Não? Eu não tenho comentário, Fernando, até porque eu só uma posição muito mais pessoal, eu acho que tem que ser mantido efetivamente com um certificador, como acontece hoje, justamente para que a credibilidade cresça cada vez mais. Porque onde nesta cadeia de desenvolvimento desse conceito haja uma quebra de confiança, né, isso pode derrubar uma sucessão de fatos e de confianças criadas lá atrás. Então, eu acho que é importante a manutenção de como está, e, né, sempre aperfeiçoando esse tipo de governança. Perfeito, obrigado, Pigato. É uma pergunta recorrente, outra pessoa também fez essa pergunta, mas assim, a nossa obrigação é deixar o sistema cada vez mais simples e menos custoso, de forma que todos se sintam confortáveis em usar esse sistema e sintam confiança, porque se começar a ter muitas iniciativas, uma separada da outra, corre-se o risco de dupla contagem, né? É o que, por exemplo, a gente faz com o RenovaBio. Então, algumas empresas geradoras de bioenergia, elas emitem um CBIO, que é um certificado de descarbonização, que está dentro das regras da ANP, e existe uma interação com o nosso programa de RECs. Então, nós colocamos algumas restrições, por exemplo, as usinas de etanol, só podem emitir I-RECs da parcela de energia que é exportada. Em tese, as empresas normais podem, inclusive, emitir RECs da energia que elas próprias usam, se não for para alguém. Então, a gente põe alguns pontos de controle que tem que ter um conhecimento do mercado de carbono para fazer esse tipo de análise, né? Então, a gente sempre procura fazer esse tipo de controle. Agora, nós estamos tratando com essas iniciativas e se forem iniciativas confiáveis, ótimo, não tem problema nenhum. Tá? Existe uma meta de geração termoelétrica de 8 gigas vindo pela frente aí. O que vocês acham? Esse é um incentivo do governo para fontes fósseis ou é algo inexorável? Quer dizer, a convivência do nosso sistema com fontes fósseis que sabem lidar com a intermitência, né? Há algum conflito? O que vocês acham disso, Elbia? Fernando, essa discussão das fósseis, ela tem sido mais forte nos últimos tempos, e como eu tinha comentado com vocês, eu tive a oportunidade de ontem, hoje, acho que essa é minha quinta webinar de ontem para cá, e grande parte delas falando sobre transição energética, sobre a posição do Brasil, como que o Brasil pode melhorar até a questão da matriz. E esse tema Eletrobras, né, que foi a MP da Eletrobras que trouxe os 8 gigawatts de termoelétrica, ele é recorrente, tá? Primeiro fator, esses 8 gigawatts não precisariam estar numa lei. O Brasil tem um processo de planejamento que é muitíssimo adequado, e a EPE é uma empresa de excelência e ela faz muito bem o planejamento e o adequa às características técnicas, econômicas, traz a discussão de transição energética, aprofunda risco hídrico, como aconteceu nesse último ano. Então, não teria necessidade do legislativo fazer planejamento para o Brasil, porque o Poder Executivo já o faz muito bem. Mas, considerando que está lá, e a gente sabe que até pressão de alguns grupos, o que fazer com este limão, né? Na realidade, as térmicas elas já estavam planejadas no PDE 2020, elas estão planejadas no PDE 2021, então eu imagino que a EPE, ao inserir esses 8 gigas determinados, ela vai fazer o ajuste que já estava na conta, porque o sistema, sim, ele tem térmicas, ele precisa de térmica. Uma discussão controversa hoje
é se a partir de 2030, 2031, a nossa expansão precisa ser a partir de termoelétricas. Muitos estudos mostram que não, a partir de 2030 nós não precisamos mais de térmica diante das novas tecnologias, baterias, projetos híbridos e tudo que vai entrar. Mas independente da controvérsia se entra térmica ou não, é sabido no Brasil, né, e no mundo que a partir de 2030 principalmente, as economias, os países vão ter que aplicar mecanismos tecnológicos para descarbonização da economia. Descarbonização significa não só você fazer investimentos em energias renováveis, mas você utilizar as fontes que sejam fósseis, utilizar mecanismos de descarbonização, como a tecnologia de CCS, que está sendo muito utilizada. Então, eu acho que a gente precisa focar a nossa discussão mais nesse sentido. Este é um fator de planejamento. Um outro fator que eu acho fantástico, que para mim é a solução de todos os problemas da humanidade, é o mercado de carbono, a inserção do mercado de carbono, porque ao precificar o carbono, você vai fazer as escolhas corretas, do ponto de vista do investimento, do financiamento e da escolha da sociedade, do consumidor. Então, o Boris Johnson falou no segundo dia, lá no summit da COP, dizendo o seguinte, olha, uma jornalista perguntou para ele, como que você vai fazer com que realmente a gente alcance esses objetivos de redução de fósseis? Ele falou, é simples, o mercado financeiro já não vai mais financiar os fósseis. E a gente está vendo que as empresas de fósseis estão investindo em energias renováveis e fazendo a transição energética delas. Então, com todos esses elementos, que eu tenho uma perspectiva futura de que, sim, nós seremos capazes de ter uma economia descarbonizada, um net zero, desde que os mecanismos de incentivo sejam adequados, e eu não tenho dúvida que o mercado de carbono, o mecanismo de precificação, sejam dos melhores para fazer isso. Ok. Thalita ou Pigato? Não, para a Thalita, por favor. Depois eu falo. Fernando, nós na CCE, nós acreditamos na importância da diversidade da matriz, né? Ela é importante, sim, porque, enfim, nós temos fontes que são complementares, né? Então, isso tem um impacto positivo no atendimento, né? Na confiabilidade do atendimento e também na anodicidade tarifária. E nós também achamos que a matriz tem que ser o mais limpa e o mais barata. Então, para isso, nós trabalhamos aí no âmbito do Comitê de Modernização, né? A CCE foi até um tema estratégico, todo ano nós elegemos 5 temas estratégicos, e esse de 2021 foi um deles, que foi o leilão de reserva de capacidade, que nós vamos ter agora dia 21 de dezembro, semana que vem. Por que eu falo nesse leilão? Porque é um primeiro passo para separar o lastro, né? A lastro e energia, é um leilão de reserva de capacidade, né? É um primeiro leilão em que vai ser pago por todo o mercado, vão pagar todo o ambiente livre como ambiente regulado, e é para limpar a matriz, porque tem um limite no custo das usinas termoelétricas, R$600 por megawatt-hora. Hoje nós estamos despachando a R$2.700, R$2.500, R$2.000, R$1.500 por megawatt-hora. Então, é claro que é para 2026, não é uma decisão aí que vai impactar no curto prazo, mas a gente acredita que, para efeitos de transição, né, realmente 95% da habilitação de usinas a gás, porque tem muita oferta para 2026, 95% dos projetos habilitados é gás. Mas a gente acredita que pode ser um insumo realmente para a transição aí, para a gente chegar a meta de descarbonização. É isso, Fernando. Obrigada. Pigato? Obrigado, Fernando. Eu acho que, com relação a esses 8 GB, na verdade, a origem 6 GB de térmica, e depois foram agregados mais 2, né, ele tem não fazendo defesa de tese nenhuma, mas o Brasil, 2/3 da economia brasileira está a 150 quilômetros do litoral.
né? O Brasil precisa, sem dúvida, interiorizar essa riqueza, interiorizar o consumo. O Brasil consome apenas 70 milhões de metros por dia, consome metade que a Argentina consome, tem um potencial gigante pela frente. Esse gás precisa chegar até o centro-oeste brasileiro. O agribusiness precisa de gás por uma série de mecanismos. A forma de chegar a este gás, naturalmente, tem que ser por pipelines. E, para isso, precisa ter um projeto âncora. Então, eu creio que o projeto de 6 GB nas regiões onde não tem, eles são desenvolvedores. É um projeto de integração, de fazer com que o gás chegue até estas regiões. E, para isso, precisa de projetos âncoras. O projeto âncora de geração de energia elétrica, tanto que a inflexibilidade é maior para esses projetos, justamente para que se consiga aquilo que o mercado de gás, o mercado de molécula, leve a isso. Então, eu considero esse projeto um projeto estruturante, onde não se deve pensar apenas nos megawatt-hora que isso vai ser gerado, mas sim na capacidade que o Brasil vai ter de interiorizar o consumo de gás. Existe um grande potencial de pré-sal, já que este gás não poderá mais ser reinjetado nos poços, e este gás naturalmente terá que vir para a terra, né? Então, o Brasil precisa de uma sequência grande de unidades de UPGNs no litoral. Essas UPGNs têm que estar integradas em transporte de gás, e esse transporte de gás tem que migrar para o oeste, o centro-oeste brasileiro. E eu acho que esse programa é estruturante nesse sentido. Se deu um viés, um foco muito de geração elétrica, né, porque veio no âmbito de uma legislação para este tipo, mas esqueceram de vender o peixe, aqueles que queriam, que se trata, sim, de um projeto estruturante de levar gás aonde não tem. Só essa minha consideração. Bom, para fechar, eu pergunto aos três, começando com... Vamos começar com a Thalita. O que vocês acham que deve acontecer nos próximos anos, né? O certificado de energia renovável nascem como instrumento B2B, né? Ou seja, você tem as empresas geradoras de energia e as indústrias consumidoras de energia. Só que a gente tem visto aí que está escapando para o consumidor. Ou seja, já tem aí um tênis que a Elbia estava usando aí, que é um tênis todo com material reciclado e feito com energia eólica. Ontem mesmo, eu estava conversando com o pessoal da Raizen, eles vão fazer uma bomba de combustível de eletricidade, né, para abastecer os veículos elétricos, com um contadorzinho de REX lá, para garantir a origem daquela energia. Hidrogênio, muito bom. O que vocês acham que deve acontecer nos próximos anos no mercado de renováveis? Quais são as novidades? Sobre o que nós vamos estar falando aqui nessa mesma época no ano que vem? Bom, a certificação de energia renovável ela é uma tendência mundial. O Brasil vai investir, com certeza, cada vez mais nesse segmento. Nós somos a prova disso, né? Em parceria aí nós fazemos isso. E o valor desse atributo ele tem crescido aí e se torna um diferencial para os consumidores, né? Afeta diretamente a imagem do produto. Então, não é só no setor elétrico, isso se expandiu muito mais. E a CCE, dentro da sua atribuição de desenvolvedora do mercado, né, facilitadora, ela vai atuar aí de forma para contribuir com esse avanço. Vocês devem ter até acompanhado, nós já estamos aqui com um olhar especial para o hidrogênio verde, né? Nós temos feito lá estudos, e o nosso país é privilegiado, né, Fernando? Quando a gente fala em energia renovável, a própria Elbia falou que ela viu que 86% hoje já é renovável, e mesmo no plano 2030, né, ele prevê em 2030 80%. Mesmo assim, com a redução das grandes hidráulicas, a gente ainda vai chegar em 2030 com 80% de renovável. Então, esse é um grande privilégio do Brasil. E nós precisamos aí promover a expansão e o fortalecimento dessas iniciativas, e a CCE está aqui pronta para atuar e facilitar. É isso. Obrigada. Muito bom. Pigato? Olha, eu tenho certeza que o futuro das renováveis é inexorável, não tem mais jeito, graças a Deus, né?
de trabalho, eu sou um PCHista juramentado, eu trabalho nesse mercado aí há 20 anos, sou um apaixonado, sou capaz de conversar sobre PCH de manhã, de tarde, de noite, 3 dias sem beber água. Né? Eu acho que as PCHs têm um futuro. Demoramos um pouco em alguns momentos para demonstrar, e estamos conseguindo, de forma paulatina, demonstrar que a matriz de produção da energia elétrica através de PCHs é sem gerar polêmica aqui, tá, Fernando? Porque senão a Elbia levanta os olhos lá e já me fuzila aqui. Mas a matriz mais limpa de produção das renováveis é a das PCHs. Eu não tenho dúvida disso, e a gente vem ao longo do tempo demonstrando, com geração de emprego nacional, com geração de impostos, tributos, toda essa matriz. Então, nós devagarinho estamos conseguindo mostrar essa realidade, estamos podendo demonstrar também a nossa precificação, o nosso valor para o Brasil, e eu não tenho dúvida que vamos crescer muito. Eu acho que já conseguimos atingir um certo estágio de convencimento e vamos crescer muito, e vamos crescer junto com vocês, Fernando. Tá certo? Vamos crescer junto com a Thalita, vamos crescer junto com a Elbia, junto com os nossos co-irmãos, que às vezes lutamos, mas estamos a maior parte do tempo juntos por um benefício comum, que são as renováveis aqui no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade, viu, Fernando? Obrigado para a Thalita e para a Elbia. Não sei se eu já tenho que me despedir agora ou se eu vou ter tempo depois, mas na dúvida já faço agora. Vamos lá, Elbia, suas palavras finais também para o que vai acontecer, sobre o que nós vamos estar falando nessa mesma época no ano que vem. Fernando, o que vai acontecer é o que a gente já está percebendo que está acontecendo, principalmente a partir de 2020, com a pauta de ESG que eu comentei aqui. Voltei dessa COP muito satisfeita, no sentido de perceber o papel da sociedade civil e as instituições, as ONGs, o mercado financeiro, os investidores e principalmente os consumidores. O que vai acontecer é que os consumidores vão definir o nosso futuro. A sociedade está cada vez mais atenta às questões do clima, vão exigir produtos melhores, produtos certificados como os nossos, né? O tênis que eu estava usando, né? O carro elétrico. Então, assim, o caminho já está definido, é para lá. Nós vamos sim para o net zero para a economia de baixo carbono, e tendo em vista as inovações tecnológicas, as combinações de tecnologias, de descarbonização, de fontes renováveis, de usos de energia, a sociedade vai poder fazer a sua escolha e vai determinar esse caminho. As eólicas puderam perceber isso, os consumidores estão nos procurando, as grandes indústrias estão nos procurando, elas querem energia renovável, elas querem energia certificada, então o caminho vai ser por aí. O papel do planejador vai ser importante, o papel dos governos vai ser importante, mas o papel dessas instituições ele vai se tornando menos relevante quando a sociedade já faz a escolha e a sociedade já fez a sua escolha. Então, nós só precisamos de criar os melhores mecanismos para sinalizar, para que essa escolha seja mais efetiva, que seja uma escolha mais otimizada. E agradeço também, Fernando, te parabenizo pelo trabalho, você é um guerreiro, um lutador, aí pelos RECs, pelos ARECs e todos os RECs possíveis que estão surgindo. Te agradeço muito pela parceria, me lembro que a gente se encontrou lá em 2012, quase 10 anos de relacionamento, de construção. Não tem problema, nós estamos todos velhos e felizes aqui, né? Tudo bem, está ótimo. Muito obrigada pela parceria, parabéns pelo seu trabalho. Thalita, obrigada pela parceria. Pigato, a Bragel, o meu amigo Charles também, que faço referência, muito obrigada a todos, e a equipe da Beólica, que tem um entusiasmo muito grande com o nosso trabalho. Um beijo para vocês, boas festas e feliz ano novo. Bom, uso as palavras da Elbia para cumprimentar todos que estiveram aqui com a gente. Essa apresentação ficará disponível no YouTube, e nos encontramos o ano que vem para celebrar mais um ano de renováveis, né? Obrigado Pigato, Thalita, Elbia, valeu por tudo, Feliz Natal, Bom Ano Novo para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado, foi um grande prazer estar com vocês. Feliz Natal de 2022 para nós. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.